E aí, galera, tranquilo, na boa? Hoje pretendo falar do meu amigo Aristóteles, mas para ficar divertido, eu vou imaginar que eu estou falando para uma plateia onde as pessoas são da extrema direita, né? E para confrontá-las, eu vou trazer o ponto de vista da ética aristotélica para que possamos, nós e essa plateia fictícia, né, possamos interagir. Para isso, eu fiquei pensando de tudo que Aristóteles disse, o que seria mais interessante, que instrumental seria interessante utilizar para essa plateia. Então, pensei em trabalhar a ideia da virtude e o meio termo, né? Virtude, racionalidade, meio termo. E entendendo com isso que a ideia de a ideia extremada seria atingida pela ideia do meio termo, uma espécie de antídoto. Pois bem, começo dizendo a essa plateia imaginária que a virtude, segundo o meu amigo Aristóteles, a virtude não é um dom divino. A virtude também não é um dom da natureza. Ou seja, nós não somos geneticamente determinados a sermos sujeitos virtuosos e que, portanto, aquela pessoa que não é virtuosa seria um desviante de um destino já traçado. Com isso, quero dizer que a virtude é uma construção, a virtude é um hábito, a virtude é um trabalho, a virtude ela é aprendida pelo exemplo. Percebamos que uma criança ela terá que ter contato com pessoas virtuosas para que ela, pela experiência, para que ela, imersa num ambiente virtuoso, ela comece a agir de forma similar. Portanto, ela vai ser admoestada, ela vai ser orientada. Então, de todas as possibilidades possíveis, ela vai sentir o gostinho do que é a virtude pela sua família, pela sua comunidade. Portanto, ela poderá até passar a ter vergonha quando agir de forma diferente daquelas experiências que ela vai desenvolvendo. Também, à medida que ela vai se tornando autônoma e que ela vai, portanto, tomando as suas próprias decisões baseadas nessas experiências e nesse hábito desenvolvido, ela conseguirá, insistindo autonomamente, a fazer escolhas, essas escolhas advindas da sua história, da sua aprendizagem, da sua vivência. E, portanto, o que for diferente vai lhe causar espanto. A virtude, ela já que eu falei em escolha, ela é oriunda de uma racionalidade que vai se desenvolvendo. Uma racionalidade que eu diria uma racionalidade prática. Ou seja, a pessoa para obrar, a pessoa para conviver no ambiente familiar, para viver no ambiente da cidade, para conviver no ambiente político, ela deverá, portanto, tomar decisões. Decisões estas que deverão ser boas para ela, mas também deverão ser boas para a comunidade. E essas decisões já terão sido experienciadas, já terão sido testadas
pela história dessa criança, que vamos imaginar que já é um adolescente. Então, aqui há uma questão de racionalidade, há uma questão de pensar. Pensar, repensar. Ora, pensar e repensar. Por quê? Porque se de um lado nós temos um desejo visceral porque nós, como sendo também animais, nós temos apetites, nós temos desejos, nós reconhecemos o prazer e o desprazer. Só que a racionalidade, ela vai dizer que nem todo prazer é bom e nem todo desprazer é ruim, né? Há que pensarmos que em inúmeras situações, algum desprazer momentâneo deverá ser bom para o futuro. Pois bem, a racionalidade é que vai trabalhar os prós e contras de uma decisão. Se essa decisão for muito do que nos é visceral, ela será vinculada àquilo que eu tenho de pouco racional. Vamos imaginar a situação em que há um acidente, eu me envolvo em um acidente de carro e eu estou totalmente inocente, eu estava perfeito no meu veículo e um outro veículo vem e bate no meu, amassa todo. Percebam que visceralmente é provável que a minha primeira intenção seja sair do meu carro e tomar satisfações e talvez até agredir a pessoa que está ao volante. Porque isso é, vamos dizer assim, natural, esse primeiro ímpeto impensado. Vejam que é uma situação extremada. Extremada por quê? Porque eu vou à violência, eu posso machucar alguém. Também posso imaginar que eu sou um sujeito extremamente temeroso, extremamente acovardado, e eu fico dentro do carro e nada faço, e a pessoa vai embora e ainda dá um tchauzinho para mim. Portanto, eu sou um covarde por ausência de atitude, ou seja, eu não consegui fazer uma escolha que fosse a melhor para aquele ambiente. E essa escolha que não é a melhor pode ser, de um lado, a violência e pode ser, de um outro lado, a ausência total de ação. Qual seria, portanto, uma atitude que poderíamos chamar de virtuosa? Uma atitude que esteja no meio termo entre dois excessos. A violência e a ausência de ação são extremos. O meio termo, e aí vai depender da situação, vai depender de cada um. O meio termo, talvez, eu imagino para a minha pessoa, o meu meio termo seria sair do carro com uma cara brava, né? Ir lá, chamar a atenção da pessoa, perguntar se ela tem seguro, né? Exigir que ela pague os custos e chamar a autoridade. Vejam, este é meu meio termo. Eu não agredi e nem fiquei inerte. Percebam que o meio termo, o justo meio, há de depender de quem é a pessoa, há de depender do contexto, né? E não é uma decisão matemática. O meio termo não é exatamente um meio matemático entre dois extremos. A reflexão, portanto, ela se baseia na procura deste meio termo. Então, o sujeito virtuoso é um sujeito que aprendeu a usar a razão prática e ele busca sempre um meio termo entre dois erros, vamos dizer assim, dois vícios, melhor dizendo, o do excesso e o da falta. Vejam que as pessoas que estão me assistindo são sujeitos extremados, portanto, não são sujeitos virtuosos, de acordo com essa reflexão. E por que não são? Porque não usam a reflexão. Talvez porque não tenham o hábito de procurar o meio termo entre dois excessos. Percebam que quando nós pensamos entre humanos se relacionando, portanto, nós pensamos
na política, e aqui eu entendo política como pessoas cidadãs, pessoas que vivem na sociedade, esse meio termo, ele oscila de pessoa para pessoa e também oscila a depender do estado dessa pessoa. Uma pessoa embriagada, o meio termo dela é muito diferente de uma pessoa que não está embriagada. Alguém cansado é diferente de alguém que não está cansado. Percebam que há certas características contextuais, momentâneas, que vão fazer a diferença. Portanto, ter opinião sem refletir, ter ação sem refletir, não é compatível com a ideia do meio termo. Não pode ser compatível porque não houve um tempo de maturação, um tempo, vamos chamar de medição, né, do meu comportamento em relação ao objeto. Não houve uma medida entre os extremos em relação ao meu comportamento em relação ao objeto, né? Aquilo que eu vou opinar para saber se eu não vou cometer nenhum vício, se eu não serei um faltoso ou se eu não cometerei excessos. E por último, podemos pensar que uma andorinha só não faz verão, né? Já tinha falado lá no início do hábito. Ou seja, se eu tiver apenas uma, duas atitudes racionais, tranquilas e equilibradas, segundo o meio termo aristotélico, isso não faz de mim um sujeito virtuoso. É preciso que eu faça isso sempre, com frequência, que isso se torne em mim algo que eu não precise de grande esforço, porque já está em mim, já se tornou algo habitual, já se tornou um instrumental racional prático que eu uso para poder me movimentar no mundo humano, no mundo da cidade, no mundo das relações. Portanto, com essas reflexões, eu fico imaginando que o meu auditório, se tenha acompanhado todo o meu raciocínio, esteja, no mínimo, um tanto chocado. Resumindo, portanto, a virtude não é um dom, ela não vem pronta. Ela é trabalhada, ela vai se sedimentando pelo hábito, portanto tem aprendizagem, portanto no sentido de bons exemplos. Ela é racional, uma racionalidade prática, e essa racionalidade se baseia no meio termo, e esse meio termo não é um meio termo matemático, mas depende daquela situação, daquele contexto em que essa racionalidade é exigida a agir. Portanto, o meio termo é ficar longe da falta e ficar longe dos extremos. Caso o extremista compreenda um mínimo dessa reflexão, ele poderá minimizar os danos das suas ações no mundo prático, no mundo da ética, no mundo da política. Abraço e até a próxima.